poder entender os tipos de câncer, o que é o câncer, como que essa doença se prolifera de uma forma tão rápida, a gente tem que voltar lá nos primórdios para poder entender e aí dar seguimento para tudo isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Então, primeiramente, eu gostaria de destacar 3 pesquisadores importantes no estudo do câncer, e aí por volta de 1774, Joseph, ele foi o primeiro pesquisador a tentar entender o que era o câncer, a definir o que é o câncer, bem como metástases e todas as suas outras particularidades. Então, naquela época, ele definiu o câncer como um termo metastático, ou seja, como se fosse uma migração celular, uma mudança, e aí ele até destaca aqui para a gente, deixa eu colocar o ponteiro, o câncer como uma revolução celular. Conforme o tempo foi passando, a gente teve esse segundo pesquisador, por volta de 58, que sugeriu então que uma metástase, ou seja, uma disseminação desse tumor, ela ocorria devido a fatores mecânicos que aconteciam e acontecem no nosso corpo. Um pouco mais para frente, a gente conhece, eu não sei se vocês já ouviram falar dessa teoria ou dessa hipótese, seed and soil, que seria semente em solo. E aí ele determina, então, que o câncer era aquela alteração anatômica no nosso sistema linfático, através dos canais linfáticos, e também define, então, essa teoria de seed and soil como um tumor primário. E aí, um pouco mais recente, da década de 70 até os dias atuais, a gente tem o Josh, como era chamado então, onde ele veio com um pouco mais de tecnologia, afirmando e demonstrando através dos seus estudos que essa teoria do câncer, ela demonstrou simplesmente que o câncer, essa metástase que ocorre, é devido a uma série de passos sequenciais que envolvem, então, as células cancerígenas com diferentes capacidades metastáticas que interagem entre elas e até mesmo entre alguns outros órgãos distantes do nosso corpo. Então, só para a gente começar a definir, no ano de 2008, a OPAS, junto com a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, definiu, então, que o câncer é uma das principais doenças do mundo, sendo responsável aí por quase 10 milhões de mortes no ano de 2018, e classificou, então, os principais tipos de câncer aí na atualidade, como, por exemplo, o câncer de pulmão, o câncer de mama, o câncer coloretal, o câncer de próstata, câncer de pele não melanoma e o câncer de estômago. Dentre esses tipos de câncer, tem alguns deles, né, que eles chamam de causas mais comuns de morte por câncer, que se destaca, então, o pulmão, o câncer coloretal, câncer de estômago, hígado e mama. Então, a gente tem aí, um pouco mais atual, de 2020 para 2021, o INCA, que é o nosso Instituto Nacional do Câncer, ele define como um termo que abrange, ou uma doença que abrange mais de 100 diferentes tipos de doenças malignas, que tem em comum o crescimento desordenado de células que podem invadir, então, tecidos adjacentes ou, então, órgãos à distância. Resumindo, é aquele crescimento exacerbado ou acelerado de células cancerosas, de células doentes. E para que a gente entenda um pouco mais sobre essa associação, aqui eu mostro para vocês, então, uma célula normal, e quando eu falo normal, eu estou falando como se fosse uma célula, uma célula saudável, ou seja, em pessoas que não têm câncer. Então, essa célula saudável, ela constitui diversas células, elas constituem tecido, isso pode se desenvolver até mesmo nos nossos órgãos, e aí, então, a gente tem esse câncer infiltrado em tecidos, e aí a gente tem, então, uma célula cancerosa. Só que não é tão simples assim, e eu vou explicar para vocês, com todas as vias possíveis, como que isso ocorre, quem ativa, quem inibe, as principais proteínas-chaves reguladoras desse processo no nosso corpo. Então, só para a gente começar a conversar, as principais diferenças, então, de uma célula saudável e de uma célula cancerígena. Então, a gente tem aqui algumas principais diferenças entre ambas células. Então, aqui a gente consegue ver toda essa arquitetura de uma célula saudável que tem um citoplasma mais largo do que, por exemplo, essas células cancerígenas, que têm um citoplasma menor, ou seja, menor e também bagunçado, digamos assim. O núcleo, então, de uma célula saudável, a gente chama de núcleo único, enquanto numa célula cancerígena nós temos
diversos núcleos. Então, nós também podemos chamar de, por exemplo, células binucleadas, que é o que a literatura traz para a gente. E o mesmo acontece quando a gente fala de nucleolo e também a consistência de uma cromatina fina nessas células aqui saudáveis e o que ocorre o contrário nessas células doentes, nas células cancerígenas, que a gente tem uma cromatina mais arredondada, mais achatada, até porque é uma célula doente. Então, a gente aprendeu aí ao longo da disciplina que a mutação do câncer, ela acontece primeiramente no DNA, onde posteriormente ela é transcrita para o RNA e, por fim, proteína. Então, a gente tem toda uma cascata de fatores e de sinalização, onde a gente consegue perceber e detectar aqui no DNA, quando essa célula ela já não é uma célula saudável, e aí, se não corrigida ou não inibida, ela vai ser transcrita daquela forma, e por isso que a gente vai ter a produção, a proliferação exacerbada dessas células defeituosas. Então, para a gente entender um pouco melhor, aqui a gente tem uma sequência normal, uma sequência genética normal, e percebam aqui que essa sequência em células cancerígenas, ela está alterada. Então, por exemplo, se a sequência tinha que ser GTC, aqui ela está GAC. E aqui ocorre o replicing, que é a substituição de toda essa série aqui, para tentar, então, fazer com que essa célula ela seja reparada e removida, para que ela não transcreva mais células cancerígenas e não acumule, né, e não desenvolva o câncer. Então, aqui a gente tem um funcionamento normal dessa proteína e dessa sequência gênica no nosso DNA. E aqui, se a gente altera qualquer uma dessas sequências aqui, ela já deixa de ser um funcionamento esperado, um funcionamento normal. Então, aqui classifica como, por exemplo, a causa do câncer pela sinalização da divisão constante dessas células, que é o que a gente vem falando dessa proliferação exacerbada e defeituosa no nosso corpo. Para a gente entender como que acontece essa instabilidade genética, então aqui a gente tem, por exemplo, a mutação dessa proteína num tecido normal. Quando a gente, que as pessoas falam o câncer primário ou tumor primário, então a gente chama adenoma primário ou primeiro adenoma. A gente também tem nas células a mutação da RAS, que é uma proteína muito expressa em células no câncer, e eu vou explicar para vocês um pouco da via da RAS também, para que a gente entenda todo o conjunto. E aí, por fim, a gente também tem a mutação dessas proteínas aqui, que são proteínas chaves reguladoras de todo esse processo lá no nosso ciclo celular. Então, a gente tem, aqui não está descrito, mas a gente tem a SMAD2, a SMAD4, a P53, a PI3K e TGF-beta. Então, se a gente tem ativação dessas proteínas de uma forma desregulada, não há o desbalanço celular, então a gente tem uma instabilidade genética, desde de uma célula saudável até o primeiro estágio dessa célula, o estágio mais tardio e, por fim, o desenvolvimento desse câncer. E aí também, de acordo com o INCA, essa daqui é uma imagem histológica, possivelmente de uma técnica chamada de HE, que eu acredito que todo mundo conhece, hematoxilina e eosina, e ele define, então, 3 principais tipos de câncer que a gente tem em tecidos epiteliais, que é o que nós chamamos de carcinoma, como vocês podem ver aqui nessa foto, que representa praticamente 90% de todos os cânceres. Então, 90% de todos os cânceres, eles são classificados como tipo epitelial. A gente tem também aqueles cânceres que se desenvolvem em tecidos conjuntivos, como osso, músculo, cartilagem. Então, a gente os define, a literatura os define como sarcoma. E aí já essa outra imagem aqui que vocês conseguem observar a diferença epitelial e celular de ambos tipos de câncer. E, por fim, não menos importante, o câncer que se desenvolve em células sanguíneas, que representam mais ou menos 8% de todos os tipos de câncer que a gente classifica como leucemia. Bom, isso daqui, a título de curiosidade, inclusive é do meu projeto do doutorado. Eu realizei a técnica de tricômico de Masson, é uma técnica histológica, e ontem a Giovana estava, inclusive, falando de algumas proteínas que são essenciais, principalmente para a próstata, para o câncer de próstata, como, por exemplo, o andrógeno.
E isso aqui é um epitélio prostático. O que a gente vê aqui no meio nós chamamos então de tecido conjuntivo, e tudo que tiver dentro desse ácido prostático nós chamamos de luz ou lúmen. E aqui é só para vocês verem, quando eu trabalhei, a gente desenvolveu o protocolo de câncer esse ano, então só para demonstrar mesmo para vocês, nessa outra imagem aqui a gente não tem mais, não é mais possível verificar a divisão de ácido no tecido conjuntivo como em células saudáveis, em tecidos saudáveis seriam. Então a gente tem aqui uma desorganização tecidual e celular também, comparado, por exemplo, a um animal ou uma pessoa saudável. Então, é só para ilustrar mesmo para vocês como que isso tudo acontece. Bom, e aí, as estimativas de casos de câncer de próstata no Brasil no último ano, de acordo com o INCA também, para os homens, a gente tem a próstata, que até então estava como segundo tipo de câncer, que é mais recorrente nos homens de meia idade, entre os 55 a 60 anos de idade. Câncer de próstata, o câncer de colo e reto, traqueia, brônquio, pulmão, estômago, cavidade oral, esôfago, bexiga, linfoma não Hodgkin, laringe e leucemia, sendo um câncer de próstata um pouco menor do que 30% de caso de acometimento nos homens para o último ano. E nas mulheres, como a gente escuta falar bastante, o câncer de mama, ele lidera, então, essa localização primária de tipo de câncer aqui no nosso país, seguido, então, pelo câncer de colo e reto, colo do útero, traqueia, brônquio, pulmão, na glândula tireoide, no estômago, no ovário, no corpo do útero, também no linfoma não Hodgkin e também no sistema nervoso central. E aqui, como eu mostrei para vocês, não menos importante, mas os tipos de câncer, leucemia, eles correspondem a mais ou menos 8, podendo chegar a 8, até 8% de evidências de câncer aqui no nosso país, de acordo com esses dados. Então, para a gente começar a discutir como que seria essa divisão, essa multiplicação celular em células saudáveis e em células cancerosas. Então, aqui a gente tem uma célula saudável, onde a gente sabe que há uma multiplicação celular, a mitose, então a gente tem a composição de um tecido saudável sem nenhum problema e sem necessidade de reparo aparente. E o contrário, sobre outra perspectiva, a gente tem também uma célula saudável, só que dessa vez ocorre então uma mutação genética, possivelmente não detectada ou detectada de forma tardia, e aí da mesma forma que em células saudáveis, essa multiplicação ela vai continuar ocorrendo através da mitose. Então, essa célula ela vai se multiplicar, multiplicando de uma forma em que o nosso sistema imunológico, por exemplo, não consegue mais combater, e aí se torna, então, um tumor maligno. Bom, como o Javier falou na aula dele, o ciclo celular ele tem algumas proteínas chaves para que a gente possa, para que o nosso corpo detecte essa função, esses erros no nosso DNA, e então faça com que essa célula sofra o processo de apoptose, que é o processo de morte celular. Então, a gente tem 3 específicos e únicos checkpoints que acontecem aqui no nosso ciclo celular para detectar se as células estão bem, para que aconteça esse checklist e que não se prolifere células danificadas. Então, esses 3 checkpoints, eles acontecem especificamente aqui na fase S, na fase síntese, na G2 e na G1. E a P53, que é uma importante proteína reguladora do ciclo celular, junto com ela é a principal quem vai falar para a gente, quem vai mostrar para o nosso corpo se as células estão ok, se não passou nada, se é aquela conformidade, se é aquela formação. Então, a gente tem aqui no processo de síntese, então, que ele chama de Entire Genome Duplicates, então é a duplicação desse genoma. Nas fases de gap, que a gente chama de espaço ou portões, que é na fase G, e também no processo M aqui, que é onde ocorre essa mitose celular, ou seja, essa divisão celular entre as células, seja elas saudáveis ou células cancerosas, mas aí por isso que a gente tem não só a P53, mas principalmente a P53 para ela detectar e mostrar onde estão esses erros e aí possivelmente já conseguir reparar. Bom, para isso, a gente, só ilustrando o que eu acabei de falar, a gente tem então aqui uma célula saudável, certo? Então ela vai se dividir, uma célula se dividiu de forma correta, a outra célula, por algum motivo, acabou passando e ela é uma célula danificada. Ela vai continuar se proliferando, se dividindo, até que haja esse acúmulo de tumor no nosso corpo.
Então, isso é detectado, a apoptose, ela é, então, iniciada, né, morte programada celular, e aí, só que quando a apoptose, ela não consegue ser, por exemplo, estimulada ou acionada no nosso corpo, aí essas células, elas ficam só proliferando, e ela não tem mais controle sobre esse complexo, sobre esse processo. Então, para a gente ver um pouquinho a vias de fato, quais são, então, os metabolismos fundamentais do câncer, o que de fato acontece no nosso corpo para que, então, isso seja uma doença de tanta preocupação e que a gente pode, em partes, evitar. Só que o câncer, ele não tem uma etiologia ainda muito bem definida. Por exemplo, olha, se você não fizer atividade ou exercício físico, você vai ter câncer. Porque a gente sabe que o câncer, ele pode ser hereditário, ele pode ser de acordo com o seu estilo de vida. Tem estudos, inclusive, que mostram que, por exemplo, nos Estados Unidos, como as pessoas, elas consomem mais fast foods, principalmente McDonald's, e países, por exemplo, orientais, seja a China, o Japão, a Coreia, eles já têm essa taxa reduzida por conta da alimentação. Então, um outro exemplo que a literatura traz são os esquimós, que consomem na maior parte da sua alimentação ômega 3 através do consumo de peixe. Então, eles não têm acesso a esse tipo de alimentação e isso, só o simples fato da gente comer corretamente e se cuidar, reduz em quase de 4 a 7 bilhões de chances de um indivíduo ter câncer, seja ele homem ou seja ele mulher. Então, para a gente entender um pouco aqui, Ralph e colaboradores, no ano de 2016, demonstraram, então, como de fato isso ocorre e como que acontece esse processo, partindo, então, da hiperplasia, para a gente acompanhar essa progressão tumorigênica. Então, a gente tem aqui a hiperplasia dessas células até então saudáveis. A gente tem, posteriormente a isso, o recrutamento de células de vasos sanguíneos e a formação desses vasos sanguíneos no nosso corpo. E aí, como não detectado e não cuidado, não visto antes, acontece o que a gente chama de metástase, que é, então, a invasão dessas células, o acúmulo dessas células. A gente pode ver aqui que ela tem uma arquitetura quando a célula é saudável, e aí quando essa arquitetura ela começa a tomar outras formas e acontece essa invasão celular, esse recrutamento nos vasos sanguíneos, a gente então tem essa invasão celular e a gente chama ela de metástase. E isso é caracterizado na literatura pela progressão normal de um câncer. Então, é isso que acontece primeiramente. Aqui a gente tem também algumas proteínas e alguns genes envolvidos no câncer. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a gente sabe que a hipóxia, que é a baixa concentração de oxigênio nas células, nos tecidos, ela é aumentada no câncer, por conta dessa proporção desacelerada dessas células cancerígenas. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a redução de P53, ou seja, teoricamente, se a gente tem uma redução de P53, eu digo que é mais difícil a gente detectar, ou essa P53 ela não está funcional para poder detectar essas células que ela conseguiria reparar e substituir para que o câncer, para que não ocorresse o início, o desenvolvimento e a progressão desse câncer. Então, se a gente tem uma redução de P53, isso vai influenciar diretamente em todo esse processo que a gente está falando. E a gente tem também alguns, não só ROS, mas alguns receptores que a gente chama de scavengers, e está relacionado, por exemplo, com um gene que chama NRF2 e também o PPP-NADH. Esses genes, eles ajudam a controlar esse processo durante o processo de estresse oxidativo, que não é uma coisa ruim, mas a gente precisa que tenha um balanço celular para que enzimas antioxidantes e enzimas pró-oxidantes estejam no mesmo nível e nenhuma esteja de um modo escasso nem super expresso, para que não tenha esse desbalanço e contribua para a progressão desse câncer. Então, a gente tem também aqui o nível de citotoxicidade, sobrevivência celular e também a sobrevivência celular e metástase. O que seria essa sobrevivência celular? O nosso corpo tenta reagir a todo esse processo que está acontecendo, mas já não é mais eficaz, é uma coisa que não dá mais conta. Então, as células, elas continuam sobrevivendo, se proliferando, até que esse acúmulo de células cancerígenas, né, o tumor, ele vá para outros órgãos e até mesmo células do nosso corpo. Por isso, metástase, um câncer metastático.
Bom, sabendo disso, esse artigo aqui ele é muito interessante, a gente vai falar um pouquinho sobre o câncer associado à redução muscular, perda muscular, ou caquexia, como a gente já viu nas outras aulas. Então, a gente vai entender um pouquinho dos mecanismos que são candidatos a essas vias moleculares. Então, esse estudo é um estudo de Vitória e colaboradores no ano de 2020, que eles viram especificamente as vias moleculares associado do câncer associado à caquexia. E a gente tem aqui, então, uma inflamação no sistema nervoso central e através do eixo HPA, eles chamam de eixo hipotalâmico, pituitário e adrenal, essa resposta, esse efeito no músculo, especificamente. A gente também tem a presença e a influência do sistema renina, angiotensina, aldosterona, que vai agir diretamente nesse músculo, porque ele vai, com esse estado de caquexia e câncer, vai gerar um estado generalizado catabólico. Então, o músculo ele vai quebrando, digamos assim, quebrando cada vez mais essas proteínas e não vai haver um balanço entre síntese e catabolização, síntese e degradação proteica, essa é a palavra. Ainda, essa inflamação provida do sistema nervoso central, nosso corpo avisa, alguma coisa está errada, alguma coisa não está correta. Então, através desse eixo, nosso sistema nervoso central vai lá nesse órgão efetor e dispara um efeito, ou um estímulo, ou um aviso. E aí a gente, então, tem uma inflamação sistêmica no músculo, junto com a resposta muscular autócrina, que é aquela resposta que o músculo produz e cai sobre ele mesmo, autócrina. A gente tem alguns efeitos do tratamento e os autores chamam o tratamento, por exemplo, para pacientes que fazem a quimioterapia ou tratamentos paralelos para o câncer. E ao invés do músculo realizar a sua função como esperado, o que vai acontecer? A gente vai ter uma alteração na biogênese mitocondrial. Esse estado catabólico intramuscular, ele vai estar super presente no músculo. A gente não vai ter o processo, nosso corpo não terá o processo de miogênese, ou seja, está inibindo a miogênese muscular. A gente vai ter a proteólise, ou seja, a quebra muscular, e também a autofagia, que é um outro processo que acontece no nosso corpo quando ocorre o câncer, né? Quando as pessoas têm câncer. E aí aqui, só mostrando para vocês, então, que o sistema nervoso central, de que forma que ele se comunica com as nossas células, com os nossos órgãos. Então, em vermelho aqui, a gente tem esses mediadores que vão conversar com o nosso sistema nervoso central. E aí, por isso que vai gerar inflamação. Porque naquele estado, o nosso sistema imune, ele está a todo tempo tentando combater algo que não é normal. Então, não é normal, por exemplo, essa proliferação de células exacerbadas. O nosso sistema imunológico, ele vai tentar combater e vai avisar a todo tempo, está acontecendo isso, precisamos arranjar uma forma de tentar reparar. E aí a inflamação, que nem sempre é negativa, ela também é um processo essencial para a prevenção de alguns fatores, de alguns eventos no nosso corpo. Então, acontecendo tudo isso, ocorre uma inflamação através da ativação dessas interleucinas, IL-1-alfa, IL-1-beta, e o fator de transcrição tumoral alfa, que é o TNF-alfa, junto aí com o IL-6, a IL-8, a proteína HSP 70 e 90, e também a ciclooxigenase 1, que são proteínas interleucinas, fatores de transcrição, que vão mediar, então, esse processo inflamatório, que terá efeito direto no músculo. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o aumento de proteínas como o VEGF, GIF-1-alfa, que estão ligados e expressos no câncer. Então, a gente tem também esses efeitos da miostatina, do IGF, como eu falei, do VEGF-1, do LIF, que também é uma outra proteína que ela está totalmente ligada à inflamação e presente no câncer. E aí, como a gente já vem falando de microRNA, MIR, além do MIR21, que é um MIR muito presente em todos os tipos de câncer, o MIR23, o microRNA 23, ele também é expresso para demonstrar esses efeitos no músculo. Então, uma pessoa que tem câncer, com certeza, independente do tipo de câncer, esse microRNA vai estar expresso para demonstrar que ali naquele músculo há um processo, um evento acontecendo e um evento não esperado, digamos assim.
Então, esse artigo aqui ele é bem bacana porque ele vai mostrar os efeitos do exercício físico como marcadores no câncer. Então, exercício e marcadores no câncer. Foi um estudo de Ana Ruiz Casado e colaboradores, no ano de 2018, se eu não me engano. E aí aqui, claro, puxando um pouquinho mais para a parte experimental, queria mostrar para vocês aqui, eles consideram, então, aqui um exercício de karatê aeróbio, por mais que seja voluntário, e como que o exercício físico, de uma forma tão não simples, muito pelo contrário, muito complexa, consegue regular todos esses fatores no câncer. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a gente diz resistência, mas também a gente pode falar de estímulo e ligação, ativação de morte celular, que é a apoptose. Ela está extremamente ligada a essa super família aqui, que nós chamamos de família BCL2. A gente tem o BCL2, a BAC, tem a BID também, e o BAX. Eu não sei se vocês sabem, então eu vou explicar. A BAX ela é uma proteína pró-apoptótica, ou seja, ela vai estimular a saída do citocromo C da mitocôndria para que ela possa, então, ativar a caspase 3 e, por fim, a apoptose celular. Em contrapartida, a gente vê aqui o aumento de BAX e BAC, ou seja, aumento de apoptose celular e redução de BCL2, que, ao contrário da BAX, ela vai impedir com que o citocromo C saia da mitocôndria. Uma vez que isso acontece, a gente teria, né, o aumento de uma proliferação celular, e aí que, conforme o tempo, isso ia se agravar e até mesmo ter o desenvolvimento e a progressão de câncer. E a gente tem também aqui o exercício físico estimulando a proteína P53, e a gente vê mais uma vez a importância dela aqui como fator que vai detectar se aquela célula ela pode seguir ou se ela precisa sofrer um processo de apoptose celular. E a gente vê aqui que o exercício físico ele estimula essa P53, que vai então ativar, que vai recrutar a P21, a IGF-BP e a PTEN, que é muito presente nos cânceres, principalmente no câncer de próstata. E esse complexo aqui, uma vez ativo e uma vez superestimulado, ou superexpresso, vai acarretar a apoptose celular nesses pacientes ou nesses animais com câncer. Bom, por outro lado, a gente tem aqui também a sinalização proliferativa dessas proteínas. Como já foi falado, e ontem a gente também pontuou, o IGF-1, a superexpressão do IGF-1, ele leva ao câncer. Então, se o exercício físico ele consegue reduzir a expressão, não inibir, mas reduzir ou regular, modular essa expressão do IGF-1, ele vai ativar a via da PI3K e AKT, e vai reduzir essa proliferação celular instaurada naquela célula, naquele tecido. E também ele vai reduzir essa via aqui, que é muito importante, que é a via da RAS-MAP-quinase, e também reduzir a angiogênese, que seria a formação de novos vasos sanguíneos e essa proliferação exacerbada. Bom, a gente tem aqui também o exercício físico como supressor de algumas proteínas na regulação do ciclo celular. Então, igual eu falei para vocês, o MIR21 ele também está expresso no ciclo celular, junto com a BCL2. Então, o exercício físico ele reduz essas proteínas e, consecutivamente, elas não vão se expressar, não expressas, elas não ativam e não proliferam. O aumento de outras proteínas que ajudam a regular esse ciclo celular, o aumento da PTEN, a redução dessa outra proteína, o aumento de AMPK e a redução de mTOR, para que não fique toda hora captando e proliferando. E o câncer, ele precisa especificamente, por exemplo, de lipídio para se proliferar. Então, essa redução, ela é regulada, nem inibida, nem estimulada, ela é regulada pelo exercício físico. A gente tem também a gente vê também o aumento de dopamina através da prática de exercício físico, que vai ativar ou superestimular a redução do TGF-beta1, que eu falei para vocês anteriormente, que está muito expresso no câncer. Então, se a gente tem a redução dessa proteína, a gente tem a redução da metástase. Por outro lado, o exercício físico ele vai reduzir essa outra proteína que iria fazer o processo de adesão celular nesse quadro cancerígeno, que é a beta-actina, que é a beta-catenina, perdão, e o aumento da E-caderina. Então, vai acontecer essa adesão celular de uma forma regulada, mas não proliferativa. E também tem o que nós chamamos de Blood-Brain Barrier, que é a nossa barreira hematoencefálica,
que o exercício físico ele consegue reduzir essa invasão celular e não fica toda hora falando, sistema nervoso central, você precisa avisar que está acontecendo inflamação e recruta células que inflamam cada vez mais, como as que eu mostrei para vocês anteriormente, e que vão agravar esse quadro inflamatório no câncer. E aí que uma novidade, tanto que o artigo coloca um ponto de interrogação, porque de fato precisam de resultados mais específicos para determinar essa correlação positiva da proteção através do telômero. Eu já tinha visto em relação ao envelhecimento, que o tamanho do nosso telômero ele pode estar associado ao processo de envelhecimento, mas no câncer até então nunca tinha visto nada. Então isso aqui também acontece. Então, de acordo com o tamanho, o tipo e a especificidade do telômero, como o artigo traz, isso daí também pode ser um fator protetor e preventivo contra o início e o desenvolvimento do câncer em geral. Tá? E aqui, como eu falei para vocês, a gente tem o HIF-1-alfa ativado e o VEGF ativado, que também tem um papel muito contraditório, diria assim, no câncer, tanto que traz novamente a interrogação. E aí, ambos aumentados, eles vão fazer com que haja essa perfusão no tumor e a redução da hipóxia, ou seja, vai haver aquele controle, não vai ter mais o baixo oxigênio dentro dessas células. E aí toda essa reparação, ele coloca até aqui como drugs, como se fosse um fármaco, ou até mesmo na quimioterapia, o restabelecimento dessa angiogênese no corpo do animal nesse caso. E para a gente ver por isso que a pesquisa experimental ela é importante. A gente mostrou aqui em modelo animal, porém, no modelo humano, nos seres humanos, Young e colaboradores nesse ano, eles verificaram então os mecanismos, o papel dos mecanismos regulares do exercício físico como prevenção e tratamento do câncer. E aí, se a gente parar para analisar, praticamente aqueles mesmos fatores acontecem também na prática de exercício físico. E aí, no finalzinho, a gente vai discutir sobre aeróbio, resistido, mas, em especial, o exercício físico aeróbio, que tem como sua maior fonte de substrato, por exemplo, os ácidos graxos. Então, ele consegue utilizar como forma de substrato energético também. Então, a gente tem aqui a redução desse câncer, os efeitos adversos do exercício físico para a redução desse câncer. Então, ele vai regular o estresse oxidativo, como eu falei para vocês. Ele também vai ter efeito direto relacionado ao osso, e aí a gente chama, então, isso de osteopenia, toxicidade cardíaca, ele vai regular aquela toxicidade que, de repente, estava instaurada no coração, e também função cognitiva reduzida, que no câncer isso tudo acontece, e o exercício físico ele consegue restabelecer, então, essa parte de cognição no nosso sistema nervoso central. Bom, na angiogênese a gente tem, então, também reduzindo o HIF-1-alfa, VEGF, a gente tem uma nova composição, uma nova formação de vasos sanguíneos que acontece através da infiltração de células do sistema imunológico, ou do sistema imune, como eu já havia falado para vocês anteriormente. E aí a gente tem também a redução dos riscos de câncer, ou seja, a importância do exercício físico para a redução e retardamento de um câncer, seja ele câncer de mama, coloretal, câncer de rim, em pessoas fumantes, câncer endométrico, estômago e esôfago. E a gente tem ainda o estímulo de citocinas, e aí eu não sei qual que é o nível de entendimento ou conhecimento em relação a, por exemplo, eu acabei de falar para vocês que a IL-6 ela é um dos mediadores inflamatórios que vai recrutar mais citocinas e fatores de transcrição inflamatória para potencializar essa inflamação e o aumento desse tumor no nosso corpo. Só que depende exclusivamente de dois fatores: aonde essa citocina, essa interleucina, ela é produzida e de que forma ela é mediada, e para isso tem diversos estudos, e até mesmo uma pesquisadora dinamarquesa que ela é padrão ouro nessa área de imunometabolismo e exercício, que é a Pedersen ou Petersen, que fala que o exercício físico, ele também é capaz de produzir IL-6, e que uma vez que produzida pelo músculo, pelo processo de contração muscular, a IL-6 possui um efeito anti-inflamatório. Mas por que, Alice? O que será que acontece? Então, no quadro de sepse, de doença, o IL-6, provinda também do tecido adiposo, porque junto ao TNF-alfa ele é produzido no tecido adiposo,
ele vai ter um efeito inflamatório. Só que quando estimulado pelo exercício físico, a IL-6 ela vai recrutar outras citocinas, outras proteínas que têm o caráter anti-inflamatório, como, por exemplo, IL-1RA, IL-10 e receptor antagonista de TNF-alfa, algumas dessas proteínas. Então, uma vez recrutada aí pela IL-6 provinda do exercício físico, ela vai conseguir fazer todos esses fatores anti-inflamatórios no nosso corpo. A gente também tem a presença de células T regulada pelo exercício físico e a manutenção de alguns clusters de diferenciação que nós chamamos de CDs, seja ele CD4, o CD8, o CD28, que vão ser ativados pelo exercício físico e vão conseguir fazer a manutenção e a regulação dessas células cancerígenas e até mesmo a sua inibição, porque as células entram em apoptose, ou seja, em morte celular. Então, aqui, através do exercício físico, ele vai inibir a produção, estimulação e ativação do lactato, estimulando também, por sua vez, a AMPK, e a gente sabe que a AMPK, no exercício físico, ela tem aquela proporção que a professora Giovana falou na aula retrasada, que o exercício físico aumenta a razão de AMPK. E de acordo com os livros de fisiologia e os artigos, essa razão ela é de 2:1. Então, a MPK ativa pelo exercício físico, ela vai inibir a mTOR e vai inibir a AKT, consequentemente, algumas outras proteínas que estão mais envolvidas com o processo de proliferação celular, estimularia, então, por exemplo, a apoptose dessas células. E a parte que mais me chamou a atenção, como eu mostrei também na imagem anterior, a gente tem a liberação, né, a estimulação da dopamina, que vai estimular, por sua vez, o TGF-beta1 e vai inibir a metástase no nosso corpo. Então, ele também é uma proteína-chave reguladora desse processo na metástase. O IGF-1 ele também vai estar inibido pelo exercício físico e uma vez que inibido ele não vai estar expresso ou super expresso, ele não vai conseguir ativar e recrutar a via da PI3K e da RAS-MAP quinase. Eu vou só adiantar uma informação. A RAS ela é uma proteína muito importante no processo do câncer, como eu falei anteriormente. Uma vez que ela está inibida, ela não vai conseguir auxiliar, ela não vai conseguir participar desse processo de proliferação celular. Então, nós não teremos, então, o câncer por si só. E aí, a estimulação no músculo estriado esquelético, que aí vai ativar a IL-6, IL-10, IL-1RA, receptor antagonista de TNF-alfa, SPARC, que é uma outra proteína, que vai ativar um complexo de cascatas, estimulando aí por si só, no final, a apoptose celular, ou a morte programada celular dessas células danificadas. Então, mais uma vez, a gente vê aí a importância de manter a prática do exercício físico, independente do seu caráter, aeróbio, anaeróbio, HIIT, e por aí vai. E aí, procurando, buscando, estudando, eu me surpreendi, então, com a AKT, que a gente está acostumada sempre com ela na mesma via, né? PI3K, AKT, mTOR, e sempre isso. Mas não, no câncer, a AKT, ela tem um papel de mediador, tanto que os autores chamam a AKT no câncer, mediador e mais. Então, a AKT está envolvida em diversos vias de sinalização moleculares. Não sei pronunciar o nome desses autores, mas esse artigo ele é recente, foi publicado no ano de 2019. Ele traz para a gente, então, que através de um estímulo, a PI3K, então, ela é ativada, essas duas proteínas ou subunidades, como alguns livros trazem, como, por exemplo, o livro do Powers, tem um capítulo só de câncer e mostra que uma vez a AKT ativa, ela não vai participar apenas do processo de proliferação celular no câncer, ela também vai participar, vai mediar o processo de disfunção mitocondrial, processo no metabolismo lipídico, metabolismo de glicose, angiogênese e também a apoptose celular. De que forma que isso acontece? Então, beleza, nosso corpo recebe um estímulo, a PI3K, ela é ativada ou ela é recrutada, e aí ela começa a ativar outras proteínas que vão fazer com que ela estimule ou que ela iniba proteínas que vão fazer com que haja maior proliferação ou maior apoptose celular. E aí, quando a gente fala do papel da AKT na proliferação celular, ela vai recrutar outras proteínas
que vão potencializar essa proliferação celular. E a gente tem aqui, por exemplo, a CDK1 e o PCNA, que também é uma importante proteína muito presente e estudada no câncer, também muito presente no câncer de próstata em específico, e todas elas juntas vão ativar, então, esse complexo e vão cada vez mais fazer com que ocorra a proliferação celular nesse tecido ou nessa célula. Bom, e o contrário, ele é verdadeiro. Se por um lado ele estimula, ele vai inibir, então, a BAD, que faz parte daquela superfamília que eu falei para vocês, inibindo BAD, MDM2 e P53, então o nosso processo de apoptose celular ela não vai acontecer. Uma vez inibida, a gente sabe, então, que a proliferação celular ela vai estar cada vez mais super expressa e nosso corpo não consegue reparar essas células defeituosas lá no nosso ciclo celular. Também ela vai ativar, por exemplo, a filamina C, essa outra proteína que a gente chama de VPTP, vai estimular para que ocorra esse processo de angiogênese. Por outro lado, ela vai inibir a FOXO1 e também tem a FOXO3, que são proteínas chaves reguladoras no processo de metabolismo lipídico. Uma vez que a AKT inibe, então, essa proteína, esse fator de transcrição chamado de FOXO, ou FOXO1, a gente não tem esse recrutamento de lipídio. Então, se não tem recrutamento de lipídio, a gente não vai ter essa proliferação celular, porque o lipídio ele é uma das principais fontes de proliferação no câncer. Em contrapartida, ela vai estimular a ENOS, a ANG1 e a ANG2 para poder regular essa angiogênese danificada. Já no processo de metabolismo de glicose, a gente tem o estímulo, por exemplo, da GLUT4, que é um importante transportador de membrana, que faria, então, a captação dessa glicose celular. Então, a PI3K, KT, mTOR, ativa a GLUT4 iria, então, na membrana, pega a glicose, internaliza na célula e a tornaria funcional, mas esse processo não ocorre porque a AKT inibe. E as outras proteínas que ela ativa, que fazem com que o exercício físico, também associado à AKT, regule esse processo de metabolismo glicose ou metabolismo de glicose. E quando a gente fala de metabolismo de lipídio, a gente tem diversas proteínas chaves, mas eu chamo a atenção principalmente para GSK3-beta e para SRBP1, ou como outras pessoas chamam, SUREB. Então, uma vez que essas proteínas estão inibidas, novamente, não vai ocorrer o recrutamento de lipídio para que esse substrato seja utilizado e para que o câncer se prolifere cada vez mais, tá? E a gente tem também aqui, na disfunção mitocondrial, que é um importante sítio de apoptose celular, ou não, a estimulação através dessa proteína que chama PARC2, que vai ativar ou vai se ligar a MPK, e a MPK vai inibir a PTEN. E a PTEN, uma vez presente e estimulada no câncer, ela não vai estimular, não vai superexpressar. Então, a gente vai ter o nosso corpo tem, então, uma via regulada aí pela AKT por diferentes mecanismos moleculares, tanto que a legenda da figura é AKT em vias multicelulares, tá bom? Bom, como eu falei para vocês, a RAS, ela tem um importante papel no câncer. Então, a gente tem aqui, por exemplo, quando a RAS-GDP, ela está inativa, quando ela está inativa e quando ela está ativa através de um processo de um estímulo externo, primeiro de tudo, e um crescimento controlado, proliferação e migração. Esse é um processo natural que a RAS, através de um complexo de proteínas, vai ativar, e através desse complexo ela vai conseguir controlar, então, esse crescimento, proliferação e migração celular. Já no câncer, acontece o contrário. Acontece o crescimento descontrolado e a proliferação e migração dessas células em específico no tecido ou na célula. E aí, tudo que é exacerbado ou de forma escassa causa um problema para o nosso corpo. E de que forma que o exercício físico, aqui esses autores utilizaram até dieta, né? Restrição calórica
associada a PI3K, RAS-MAP quinase, e também a redução de peso associada à atividade física. Então, Joseph e colaboradores no ano de 2014 tiveram essa ideia, desenharam o projeto e encontraram, então, que só para vocês entenderem, o AE eles chamam de Ad Libitum Exercise, ou seja, exercício livre. E aqui, exercício físico combinado. Então, como a gente sabe, vamos supor, o exercício ad libitum, o exercício à vontade, ele vai estimular o IGF-1, que é essa proteína que a gente comentou, que está totalmente expressa no câncer, mas pode ser regulada pelo exercício físico. Então, vai se ligar ao seu receptor específico, que vai ativar a RAF, que é uma proteína também presente nesse contexto, e a RAF ela vai ativar a ERK-MAP quinase e que vai se transcrever para o núcleo, e aqui no núcleo ela vai, então, ativar genes, proteínas para proliferação celular. Então, uma vez ativada pela PI3K, uma vez que o IGF-1 ele recruta ou ativa a PI3K, então a PI3K vai lá na PIP3, ativa a AKT, e aí, depois da transcrição nuclear, acontece antiapoptose. Então, o que seria? Se a apoptose ela é a morte programada celular, a antiapoptose ela é a proliferação celular. E se a gente tem, então, essa expressão ou esse recrutamento de forma, como que eu posso dizer, super expresso, a gente vai ter proliferação celular. Por isso que a RAS e a MAP quinase são importantes também nesse processo. Bom, deixa eu só tentar. Bom, acho que dá para falar assim mesmo. Um outro estudo demonstrou alguns fatores de crescimento que se ligam então na nossa membrana celular, que vão ativar através de receptores específicos de fatores de crescimento, e aí que vão se ligar à RAS. A RAS, então, ela vai estimular uma série de proteínas e cascatas que vão estimular. Então, por exemplo, igual eu mostrei anteriormente, a proteína RAF, a proteína MEC, a proteína ERK, e tudo isso, quando chega no nosso núcleo, é transcrito como, então, proliferação celular, sobrevivência celular e migração celular. Então, ela vai potencializar esse cenário de câncer. Então, isso vai cada vez mais sendo proliferado no nosso corpo. A gente tem também aqui a ativação dela da RAS através da PI3K, AKT, e aí aqui a AKT ela também tem estudos que demonstram que ela age por vias independentes, acho que esse é o termo. Então ela pode ativar, por exemplo, tanto a mTOR, tanto o NF-κB, que é aquele fator de transcrição inflamatório que a gente comentou. E a NF-κB se transloca para o núcleo e vai transcrever proteínas, ativar proteínas inflamatórias, fator de transcrição inflamatória, e que vai culminar também nessa proliferação, sobrevivência e migração celular. Bom, essa via que ela é super interessante, que ela demonstra como que o exercício físico pode regular no metabolismo de câncer, né? Então, exercise regulation, câncer e metabolismo. Lembrando que a setinha verde é a promoção através do exercício físico, né, estimulação através do exercício, e a setinha vermelha é a inibição, que é por essa simbologia aqui. Então, uma vez que a pessoa ela realiza exercício físico, ela vai, como é a palavra? Ela vai estimular a ATP, né, vai precisar da ATP e a ADP para que ela possa ativar a via da MPK. Uma vez que a via da MPK está ativa, ela vai, então, lá no nosso núcleo e vai ativar o PPAR-alfa, ou PPAR-alfa, que a Duda até falou no primeiro dia de aula, que ela estudou isso na graduação dela, e aí o PPAR-alfa ele vai transcrever, ela vai fazer essa expressão gênica do AMP-AMPK. E aí, como a gente já sabe, durante o exercício físico, essa razão de AMP e AMPK ela aumenta. Então, aqui a gente tem efeitos positivos modulados pelo exercício físico. Uma vez que a MPK está ativa aqui, ela vai inibir diversos fatores, como, por exemplo, essa proteína que é a HDAC5. E aí ela vai inibir a captação de glicose nas células. Também ela vai inibir esse processo que ativaria
a glutiana 6-fosfatase, não lembro agora, que também não vai conseguir estimular para que haja o lactato e que esse lactato faça essa conversa com a membrana celular. A AMPK ativada pelo exercício físico inibe, então, a Raptor, que a gente chama de subunidade da inhibitor, e essa inhibitor ela não vai ser transcrita no núcleo das nossas células, e também inibe a AKT, consequentemente, ela não vai conseguir fazer o que ela faria dentro do nosso núcleo. Com isso, o exercício físico, ele estimula a apoptose celular. Então, através do exercício físico e desse contexto de proteína, ele consegue estimular o processo de apoptose no nosso corpo, inibindo o processo de proliferação celular. Então, sempre que um estiver ativo, o outro vai estar menos ativo ou inibido totalmente. E para a gente entender um pouquinho mais sobre o link do exercício físico, tanto como prevenção quanto tratamento, Rodman e colaboradores verificaram, então, alguns mecanismos moleculares que ligam a prevenção do exercício físico mediante e aí, quem eu falei para vocês, se vocês não conhecem, tem pesquisadores que gostam bastante da Peterson, e os artigos dela são muito, muito ilustrativos, muito didáticos e também com conteúdo bem bacana. Então, o que eles viram especificamente lá no ano de 2015, eu acho, não tenho certeza, que pessoas sedentárias ou insuficientemente ativas, elas têm um distúrbio metabólico com baixo grau de inflamação, e aqui lá na nossa corrente sanguínea, os nossos vasos sanguíneos, a gente tem o sistema imunológico ou o sistema imune a todo momento tentando combater essas células estranhas no nosso corpo. Então, a gente tem aqui, por exemplo, nesse contexto, células que nós chamamos de NK cells, ou seja, células natural killers, marcadores inflamatórios, miocinas, células imunológicas e também fatores metabólicos. E aí, o que difere quando a pessoa, por exemplo, já pratica um exercício físico agudo, ou seja, sei lá, vou 4 semanas, 3 semanas e eu quero ver o efeito agudo, ou seja, em curto prazo, do que o exercício físico pode me proporcionar nesse contexto. Então, a gente vê que o exercício físico, ele induz efeitos endócrinos, e uma vez que, naquele contexto de pessoas sedentárias, já tem uma organização celular melhor, e aí isso pode melhorar se for uma pessoa treinada, que treina há anos, todos os dias, ela já tem, então, o aumento dessa função imunometabólica e também de uma saúde metabólica já controlada. E nesses 2 primeiros casos, a gente tem, então, a infiltração dessas NK cells, ou células natural killers, que vão, através do exercício físico, reduzir a metástase do nosso corpo, o que em indivíduos sedentários ou insuficientemente ativos não ocorre, porque é a ativação da metástase. Então, se você não pratica exercício físico, você tem muito mais chance, não que você vá ter, você tem muito mais chance de desenvolver o câncer do que uma pessoa que faz nem que seja um exercício físico agudo, ou aquela pessoa que já é treinada, que tem totalmente esses fatores metabólicos muito bem regulados através da prática do exercício físico. Quando a gente fala de caquexia e sarcopenia, os impactos do exercício físico, porque fala assim, o exercício físico ele modula, ele reduz, ele aumenta, tá? Mas de que jeito que ele faz isso? Por qual via ele age? E de que forma? Então, Bowen, em 2015, colaboradores, eles quiseram saber através o que acontecia nessa perda muscular, na caquexia e na sarcopenia, através da patofisiologia molecular e o impacto do treinamento físico perante esse contexto. Então, o exercício físico, aqui, primeiramente, ele vai estimular a regeneração de células satélites, ele vai inibir a miostatina, que, então, uma vez ativa, ela iria ativar aqui, então, a SMAD2, como eu falei para vocês, a SMAD3, e transcrever para o núcleo, fazendo um contexto totalmente, potencializando o câncer. O exercício físico, ele vai inibir essas espécies reativas de oxigênio, então não vai ativar a NF-κB e todo aquele complexo
as duas unidades do NF-κB, como, por exemplo, a P65, e não vai transcrever interleucinas e fatores inflamatórios para o núcleo. Então, a gente não vai ter, por exemplo, a redução de massa muscular ou o aumento da inflamação nesse contexto. O exercício físico, ele inibe também as citocinas inflamatórias, as citocinas não vão se ligar, não vão ativar fluxo e não vão transcrever genes que seriam necessários para essa proliferação celular. E o exercício físico, por sua vez, como tudo é uma questão de depende de que forma e quem ativa. Então, uma vez que é ativado, estimulado pelo exercício físico, o IGF-1 ele então vai se ligar ao seu receptor, IGF-1 receptor, vai ativar a via da PI3K, AKT e mTOR, e juntos, esse complexo totalmente interligado, vai fazer com que ocorra a síntese proteica e o crescimento muscular ou hipertrofia muscular, seja pela ativação do IGF-1, ou seja também pela ativação do PGC1-alfa, que a gente falou bastante. Vamos pegar aquele alto lá? Ele acabou de ultar, ele vai ficar sem um. Tem alguém com o microfone aberto, eu acho. Ele vai formar a nossa jungle, né? Ele vai formar. E aí, uma vez que a AKT, nesse cenário, ela está ativa, ela vai inibir também a FOXO, junto com a inibição dessas citocinas inflamatórias. E caso o exercício físico não agisse dessa forma, não modulasse todo esse contexto que a gente está vendo, a gente teria, então, a transcrição desses genes, ou atrogênio, como eles chamam, através da MRF1, por exemplo, dentro do nosso núcleo, que é, então, estimular através do nosso complexo de UPS, a autofagia, que é culminar na degradação proteica e na redução muscular, na perda muscular, ou seja, caquexia. Mas o exercício faz totalmente o inverso e por isso que ele consegue fazer com que haja hipertrofia muscular, através da ativação dessas cascatas e dessas proteínas em específicos, e a inibição desse outro contexto inflamatório ou proliferativo. Bom, quando a gente vai um pouquinho mais a fundo, a gente tem, então, o exercício físico como forma de prevenção, que é muito mais fácil do que tratamento, porque, teoricamente, se você previne, você não precisa se preocupar em tratar depois. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre esses mecanismos moleculares, agora através do estudo de Gold e colaboradores em 2013, que eles viram exatamente isso, a função do exercício físico como prevenção na caquexia no câncer, durante o câncer. E aí, como eu falei para vocês, a gente tem, pode perceber que eu falei muito mais de exercício físico aeróbio do que exercício físico resistido, porque a literatura, ela traz muito mais o exercício físico de caráter aeróbio, que é o exercício que ele utiliza primordialmente ácidos graxos para poder ser o substrato energético, então fazer com que tudo isso aconteça de forma regulada, mas o exercício físico resistido, ele também tem a sua influência, o seu mecanismo durante a caquexia. Vamos lá. Durante a caquexia, a gente tem o aumento ocorre a inflamação através dessa citocina, dessa interleucina e desse fator de transcrição. Uma vez que essas proteínas estão ativadas, a gente tem, então, o aumento, por exemplo, da resistência insulínica, que vai reduzir, então, essa síntese proteica. Por outro lado, a inflamação, uma vez ativa também, ela vai aumentar essas espécies reativas de oxigênio, eu ia falar hidrogênio, e vai aumentar esse complexo, vai superativar esse complexo de ubiquitina, proteasoma e as vias de sinalização de NF-κB, promovendo, então, o catabolismo proteico, o que não é interessante para o músculo, ainda mais no processo de câncer. Por outro lado, sobre outra perspectiva, o exercício físico aeróbio, ele tem, então, a interleucina 6, que vai recrutar a interleucina 1RA junto à interleucina 10, a GLUT4, que é aquele transportador de membrana que a gente conversou anteriormente, e duas outras proteínas que são antagonistas ao TNF-alfa, que são TNF-alfa, receptor 1 e receptor 2. E ela vai, então, inibir essa inflamação uma vez induzida pela caquexia. O exercício físico também não é que ele vai inibir, por exemplo, as espécies, ele vai inibir essas espécies reativas de oxigênio através desses genes que potencializariam essa inflamação nesse quadro cancerígeno, através da SOD, principalmente a SOD1, a glutationa
e a glutationa sintase e a glutationa peroxidase, se eu não me engano. E o exercício físico ou treinamento físico resistido ou de resistência, ele vai se ligar, estimular o IGF-1, a KT, a mTOR e essa proteína que a gente ouviu também falar recentemente, que é a P70S6K, que vai aumentar, vai potencializar essa síntese proteica. E aí tudo isso vai culminar, então, no aumento muscular, na hipertrofia muscular. Então, através dessas vias, desses fatores de ativação, a gente tem a regulação através do exercício físico. E para a gente encaminhar aí para o finalzinho dessa discussão, de tudo aquilo que foi pedido e foi conversado, o que os artigos trazem? Que o exercício físico resistido, a gente tem através dele, da prática do exercício resistido, o aumento de massa muscular também, a melhora de performance de atividades básicas da vida diária, que a gente chama de ABVDs, como, por exemplo, sei lá, varrer a casa, colocar a meia. São atividades básicas, escovar os dentes, que isso é muito comum, por exemplo, em pessoas idosas. Então, obviamente, quando a gente fala de exercício físico resistido, não tem só, por exemplo, a musculação. Tem estudos que utilizam também elástico para poder, então, estimular todas essas vias desorganizadas do nosso corpo. E, obviamente, um idoso, se a gente for parar para pensar, uma pessoa com câncer, ela não tem muita força, por exemplo, para fazer nenhuma força, né? Para fazer, por exemplo, uma musculação com uma carga igual ou um pouco menor do que uma pessoa saudável. Então, o exercício físico resistido, os estudos e a literatura trazem que de 12 a 16 semanas de treinamento físico vai aumentar, então, por exemplo, o tamanho das fibras do tipo 1 e também as fibras do tipo 2. E isso tudo vai culminar, então, no aumento dessa força muscular em até 30%. E aí, eu posso dar um exemplo bem claro para vocês, para a gente, então, começar a discutir, tirar as dúvidas e contribuições. Por exemplo, os meus animais agora do doutorado, os meninos aí, a professora Giovana também, quando a gente... a nossa ideia era... Nós fizemos 8 semanas de treinamento físico aeróbio nos animais, na esteira. E aí a nossa ideia é que fosse, então, progredindo. Nós começamos com 10 minutos, 15, 20, 30, 40, 50 e 60 minutos. Isso era o planejado. Só que quando nós aumentamos, então, para 30 minutos na esteira, com velocidade de 0,6 a 0,8 metros por segundo, os animais não estavam mais correspondendo. E aí não tinha como a gente continuar aumentando, porque não seria considerado exercício físico, treinamento físico. Então, a carga, sobrecarga, ou de repente a intensidade do exercício aeróbio estava muito alta para aqueles animais. E aí a gente pôde entender de fato quando, por exemplo, a gente escuta ou a gente lê, né, que o câncer da noite para o dia. Essa expressão ela fez muito sentido para mim. Da noite para o dia ele ocorre a metástase, ou da noite para o dia a pessoa morreu. E de fato, porque foi isso exatamente que acontecia com os nossos animais. Então, o que a gente teve que fazer? Teve que reestruturar nossa prescrição de treinamento para os animais, e nós ficamos, se eu não me engano, até 20 minutos ou 10 minutos na última semana, porque estava muito pesado para os animais. Então, provavelmente, obviamente, pessoas que têm câncer também não aguentariam fazer, por exemplo, 60%, que era o que a gente utilizava de intensidade nos animais, elas também não aguentariam fazer ali de uma atividade física moderada a alta. Então, por exemplo, sei lá, um HIIT, ou um MICT, ou um ICT, que seja. Então, a gente, sempre que pensar em exercício físico, câncer, caquexia, a gente tem que ter sempre tudo isso em mente e de alguma forma, tentar adaptar o exercício físico, assim como, não os fármacos, né? Porque o exercício físico na prevenção, ele é muito mais válido, né? Se você pode realizar a prática, então depois você não precisa se preocupar em tratamento. E ele é, assim, fortemente incentivado e utilizado em pacientes com câncer. Bom, então, falar para vocês, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que tenha atingido aquilo que foi pedido. Se não, eu peço desculpa, mas estou aberta aí aos questionamentos, às contribuições e às dúvidas também. Não sei se eu falei um pouquinho rápido demais. E aí, se vocês não quiserem falar aqui na aula, eu vejo que vocês me chamam lá no Instagram. E o meu e-mail também, eu estou disponível aí para a gente conversar um pouquinho mais e, de repente, eu falar alguma coisa que eu esqueci, tá bom? Obrigada.